Com muito gosto que eu apresento o João Lindo da Cunha, que vou tentar destacar aqui para vocês o conseguirem detectar no meio de tantos quadradinhos. Hum. Ora, marcar. Um, o João é engenheiro florestal. Eu ia dizer quase a brincar que é uma profissão quase em vias de extinção, infelizmente, no nosso país. Mas o João é um resistente. E, além disso, fez uma pós-graduação em empreendedorismo ambiental, que acho que é uma combinação fantástica. Escola! Aqui que Hum. ninguém nos ouve, há muitos anos o João foi meu aluno. E tem um MBA de executivos pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Desde 2019 aceitou um novo desafio, que eu acho que é mesmo um desafio fantástico. Trabalha na Ascendi como engenheiro florestal, onde lidera a equipa de gestão florestal e que uma das missões é cumprir todas as obrigações legais que esta parte florestal tem nas vias. Eu acho que toda a gente que está aqui tem a noção das espécies vegetais na margem das vias e do que será preciso fazer para as gerir, e isso inclui, infelizmente, muitas invasoras. Ele tem-se dedicado à promoção da sustentabilidade, integrando soluções mais eficientes, ambientais e tecnológicas nas operações que tem que fazer para gerir essa vegetação, incluindo as invasoras, e é isso que o João vem partilhar connosco hoje. Portanto, nós agradecemos muito o João ter aceito o nosso convite, e o palco é teu, João. Muitíssimo obrigada. Bem, obrigado, Hélio e Elizabeth. Só aqui partilhar. Ok, ainda não está. E agora? Já, já estamos a ver. Já está perfeito, João. Já está tudo. Bem, boa. Pronto, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir mostrar o que a Ascendi faz, tanto em nome pessoal como da Ascendi. É um gosto a estar aqui e conseguir apresentar os nossos desafios, o que fazemos de bem e o que acho que ainda conseguimos vir a fazer. Bem, antes de mais, quem é que é a Ascendi? Acho que é importante começarmos sempre aqui por um overview. Nós estamos presentes em Portugal, Espanha, França, e temos um contrato também nos Países Baixos. Pensando aqui um bocadinho mais em Portugal, temos 6 concessões, ou seja, do lado direito temos o gráfico onde conseguimos ver geograficamente onde estamos. Gerimos cerca de 627 quilómetros, algumas portagens tradicionais, outras em pórticos, e depois temos aí uma operação, uma prestação de serviços de operação e manutenção no Douro. Pouco que nos interessa aqui, ou seja, o que nós fazemos, ou o que a minha equipa faz, dá um apoio em tudo o que é verde, digamos, perto da infraestrutura rodoviária. Pronto, é esse onde nós trabalhamos e gerimos aproximadamente 3.500 hectares de gestão, 3.500 hectares por ano. Pronto. Acho que aqui a maior parte do fórum já conhece o que é que são as invasoras, por isso eu não vou entrar por aí, mas essencialmente para nós, tendo em conta que tem um crescimento muito maior do que as restantes espécies, há aqui a questão dos incêndios rurais, né, e da carga de combustível ao lado das nossas vias. Há a questão também da parte da saúde. Eu trouxe aqui esta parte da questão dos pólenes tardios, mas também existe a outra parte dos danos mais físicos, das áqueas, ou seja, de todos os nossos colegas também a trabalhar na manutenção vegetal, ou o próprio utente pode ser condicionado com estas espécies. Trago-vos aqui algumas fotos só para enquadrar, ou para meter as espécies invasoras nas nossas concessões. Infelizmente, penso que todos já as conhecem, mas isto é o caso de Highlands Altíssimo no separador central da Conceição Norte. Isto são cortadérias na zona da Costa da Prata. Isto são outro tipo de danos que estas espécies também nos causam, ou seja, tem aqui pelo menos duas, o Highlands Altíssima
e a falópia, que conseguem partir os nossos pavimentos, partir os nossos órgãos drenantes. Isto é no pinhal interior, ou seja, um acacial, digamos, ou seja, quantidade de combustível e a perda associada de biodiversidade de toda a parte da flora autóctone que fica comprometida. Ou seja, em suma, os impactos para nós, a ver com a questão da destruição dos habitats, né? toda a alteração paisagística, muitas das vezes até do próprio utente ao circular na via, não consegue ter um ambiente cuidado. A questão do aumento da carga de combustível, como eu referi, questão do aumento da carga de combustível, aqui toda a parte dos incêndios depois também vai ter aqui algum impacto na nossa infraestrutura, que eu vou falar à frente, obstrução e destruição de órgãos drenantes. Claro que se crescem mais, vamos ter muito mais frequência das intervenções, das nossas intervenções. Pronto. Tendo isto, ou já percebendo o que é que a quantidade que tínhamos, no entanto, não conseguíamos estimar, e então partimos para um inventário. Partimos para um levantamento de todas as espécies que considerávamos espécies invasoras que considerávamos que poderíamos tratar. Ou seja, existem algumas plantas de menor dimensão que são espécies invasoras, mas que nós não levantamos neste estudo. Como é que fizemos? Foi in situ, ou seja, a 100 e 100 metros levantámos todas as espécies invasoras que estavam naquele ponto. Também aqui uma curiosidade, foi o primeiro software que produzimos. Tínhamos por cada ponto tínhamos que associar uma planta, uma espécie invasora, e depois tínhamos um campo quase de observações que colocávamos as outras. Depois conseguimos perceber que o campo de observações, né, a tratar os dados que não conseguimos ter resultados, e então percebemos que tínhamos era que ter um ponto de inspeção e depois várias invasoras no mesmo ponto. O que é que nós levantámos? Essencialmente a espécie, depois se o grau de invasão, né, aqui um bocadinho em linha com invasoras.pt, o grau de invasão, a envolvência era importante, ou seja, se era a mesma coisa que o confinante ou só tínhamos na nossa rede. Pronto. E depois tivemos isto era o gráfico fechado, a cortadéria ganhou aqui o ranking das espécies, e pronto, há aqui alguns exemplos, ou seja, tínhamos um ponto, neste caso, por exemplo, na A13, ao 168, tínhamos cortadéria, pronto, do lado esquerdo tinha a foto. Este tinha umas acácias mimosas, com grau de invasão poucas. Pronto, isto era um bocadinho que nós tínhamos para cada ponto, tínhamos esta análise. Ou seja, aqui só reforçando qual é que era a espécie, qual é que era o grau de invasão e depois se tínhamos ou não de acordo se estava de acordo com o confinante. Pronto, nós já tínhamos vindo a trabalhar antes do inventário, já tínhamos vindo a fazer algumas coisas e uma delas era o corte mecânico, ou seja, irmos cortando, algumas vezes mais sucessiva, outras vezes menos sucessivas, mas também conseguimos perceber que não era suficiente. Muitas das vezes o que nós fazíamos era quase ingrato, que não tinha qualquer resultado. Também aqui é importante perceber que mesmo para os nossos equipamentos, e temos equipamentos com muita potência, quando cortamos ou trituramos cortadéria, notamos no próprio trabalhar da máquina que é uma espécie que exige muito ou das capinadeiras ou dos trituradores que usamos. Pronto. Na parte do corte mecânico também está o arranque manual. Há aqui um ponto importante também, um desafio aqui na rodovia, que é, por causa da estabilização de taludes, nós não podemos arrancar indivíduos quando tem alguma dimensão, sobre pena depois de criarmos algumas patologias nos taludes, e pronto. Ou seja, nós não conseguimos
muitas das vezes retirar a planta na totalidade. Outro exemplo também que nós fazemos, geralmente usamos este, pronto, antes de libertarem a semente, geralmente bate com os períodos críticos de incêndio, ou seja, em que nós também não podemos usar meios mecânicos, geralmente associados a espaços florestais, e então acabamos por fazer o corte das plumas. Cortamos, ensacamos, apodrecem e depois segue o resíduo, segue para destino final. Outra coisa que também fazemos é a aplicação muito localizada da espécie-alvo, quando conseguimos muitas das vezes manualmente retiramos, outras vezes aplicamos muito localizadamente na espécie que queremos. O que é que acontece? Toda a envolvência que tem ao pé da espécie-alvo acaba por conseguir depois ter aqui alguma dominância sobre algum tipo de espécies. Há aqui uma questão que também é importante, que é nós nem sempre conseguimos, e depois eu também vou explicar isso à frente, mas nem sempre conseguimos, por causa da legislação dos incêndios, conseguir fazer um ciclo das plantas completo. Ou seja, que isto depois acaba por, como nós estamos sempre a fazer a perturbação naquela determinada área, as espécies invasoras geralmente são sempre muito mais fortes, ou aparecem muito mais fortes do que as espécies autóctones. Eu não trago assim muito específico o que é que fazemos por espécie, mas trouxe de um da falópia, porque foi onde fizemos mais coisas diferentes, e trago-vos aqui alguns exemplos do que fizemos. Pronto, do lado esquerdo, aqui um print de um flyer que foi produzido pelo grupo da falópia, em qual a Ascendi faz parte. Lá direito é a falópia, não sei se é conhecida de todos, mas aqui nas diferentes fases da sua vida. Isto são tudo fotos dentro da nossa concessão norte, e costumo trazer sempre este exemplo para ilustrar aqui um bocadinho o que é esta espécie. Nós em 2020 não sabíamos o que era esta espécie. Decidimos então queimá-la com herbicida desta forma, e achámos na verdade que a tínhamos conseguido matar. No entanto, passado um ano, apareceu esta quantidade toda, até mais do que nós tínhamos. Pronto, percebemos aqui que as coisas não eram tão lineares como aplicarmos um herbicida como se fosse outra espécie qualquer e conseguíamos controlá-la. Pronto, então passámos para diferentes tipos de aplicação. Primeiramente com a aplicação normal da espécie, em plantas mais pequenas, em algumas plantas maiores. Depois fizemos injeção, ou seja, não sei se todos estão familiarizados, mas o próprio caule da falópia é quase como uma cana, acaba por ser oco lá dentro, e nós conseguimos, através de uma agulha que depois tem um furinho, conseguimos injetar glifosato para lá. Outro teste que fizemos, ou seja, o primeiro foi aplicação foliar, o segundo foi injeção, o terceiro acaba por ser físico e químico, não é? Ou seja, primeiro fizemos o corte e depois aplicámos diretamente nos caules ainda, ou seja, uma coisa muito imediata nos caules. Isto é um trabalho, ou seja, a quantidade de biomassa que sai, como depois nós não podemos triturar, não podemos deixar no local, colocamos em sacos normais, depois em big bags, como estão na última foto do lado direito, conseguem perceber. Este trabalho foi muito moroso e acaba por libertar uma quantidade de biomassa, uma quantidade de espaço, a necessidade de termos muito espaço para guardar este tipo de material. Pronto, e depois nós fomos fazendo isto por várias parcelas. Isto é o exemplo de uma parcela que aplicamos
herbicida, ou seja, 2021, depois fomos monitorizando, percebe-se que no ano a seguir não estava com tanto vigor, embora também isto não é nenhum trabalho científico, nós não conseguimos perceber se pode ter sido com outros fatores ou se foi apenas o glifosato. Este corte químico, o corte, depois mais a aplicação, eu trouxe, as coisas não correram muito bem porque tivemos aqui uma operação no meio que acabou por, durante o estudo, acabou por passarmos as máquinas e acabamos por triturar tudo. Pronto, mas também aqui para vocês, para partilhar convosco que nem sempre neste tipo de ambiente conseguimos respeitar tudo o que pensamos ou tudo o que planeamos. O que achamos do que achamos da nossa percepção, e volto a dizer que isto não é nenhum estudo científico, do que achamos na nossa percepção e dos nossos testes, é que a questão da injeção foi sem dúvida onde tivemos mais sucesso. Pronto, o caso da planta no início, né, do lado esquerdo, com um vigor enorme, passado um ano, ela tinha muito menos vigor. Ainda tinha alguma coisa, mas tinha muito menos vigor. Pronto, isto é feito com os injetores, é feito nós aplicamos cerca de 50-50, ou seja, 50% de glifosato, 50% de água. Só que, como vocês devem imaginar, uma planta deste tamanho, temos que abrir, temos que ir caule a caule, aplicar. Pronto, na altura não estimámos o tempo, mas estamos a falar de muitas horas em cada planta. Sabemos que não podíamos trabalhar sozinhos. Ou seja, fizemos alguns testes, fizemos o inventário, percebemos a gravidade da situação e percebemos que tínhamos aqui que definir prioridades. Chegámos a um ponto que nós estávamos a fazer algum tipo de intervenções, mas que percebemos mesmo que não estávamos a conseguir controlar, nem sequer estancar o que já existia. Não tínhamos conhecimento, muitas das vezes, das proximidades, ou seja, acaba um bocadinho do fluxo das invasões e decidimos recorrer à Escola Superior Agrária de Coimbra, pela Hélia e pela Elizabeth, e aqui em 4 pontos fazermos um protocolo. A formação, tanto para as nossas equipas, como para nós técnicos, como para as chefias intermédias da Ascendi. Vamos passar também agora para os nossos prestadores de serviços externos. Eu há bocado não disse, mas é importante, nós 70%, 80% dos trabalhos, em termos de metros quadrados, fazemos com meios internos. E por isso apostamos numa primeira fase muito mais nas nossas equipas. Agora, numa segunda fase, vamos apostar também nos prestadores de serviço e dar formação nesta temática aos prestadores de serviço. O plano de ação, o que é que define o plano de ação? O plano de ação acaba por definir, eu não vou aqui também explicar muito, mas o plano de ação acaba por definir as nossas prioridades. Seja a espécie que nós devemos dar prioridade, seja o local onde está. Pronto. Ou seja, como viram, nós temos, por exemplo, uma autoestrada que vai desde Aveiro até Vilar Formoso. A cortadéria é prioritária na parte nascente, não é? E temos que trazer os trabalhos de nascente para poente. Pronto, coisas deste tipo. Espécie, quais os locais, quais as épocas quais as épocas que temos que trabalhar, pronto, e tudo isto com uma complexidade enorme, porque cada concessão é uma concessão, como devem entender, a A16 em Sintra é muito diferente da A17 em Mira ou em Aveiro, do que a A25 em Vilar Formoso, do que da A7 em Ribeira de Pena.
Pronto, ou seja, tudo são autoestradas muito distintas, que atravessam territórios distintos, que depois também acabam por ter muitas particularidades, que temos quase que colocar isto tudo quase numa bimbi, não é? E depois conseguir tirar aqui um sumo. Depois vamos ter que monitorizar. Né? Estamos no segundo ano, já começamos a monitorizar os trabalhos que já começamos a realizar. E depois toda a parte da assessoria técnica que é preciso neste tipo de matéria e que nós não temos esse know-how. Que é um exemplo da formação às nossas equipas, uma no Grande Porto, outra no Pinhal Interior. E depois este é o documento, a capa do documento que temos e que acaba por ser atualmente o nosso guião para os trabalhos. Pronto. Depois temos este guião, depois temos as prioridades, nós temos o plano anual de manutenção vegetal e que acabamos por colocar todas estas atividades ou as prioritárias nesse plano. Os objetivos foram diminuir o estabelecimento ou o aumento do estabelecimento de novas espécies de plantas invasoras, depois conter o aumento, ou seja, não há aqui palavras de erradicação, não há aqui quase utopias, está bem? É um plano real, um plano do que está ao nosso alcance concretizar e estes pontos de tentar diminuir, ou seja, tentarmos intervencionar, mas também conhecer ao mesmo tempo o que é que nós podemos não cortar, o que é que nós podemos privilegiar e o que é que nós não podemos não privilegiar. E depois, muito importante é aqui também a questão da sustentabilidade das nossas operações, ou seja, nós termos equipas especializadas que quando vão para o terreno têm que saber as suas prioridades, têm que saber o que é que vão cortar, o que é que não vão cortar, o porquê. Pronto, todo este trabalho de conseguir chegar às equipas é um trabalho que temos vindo a fazer formação e fizemos um reforço, fizemos primeiro às equipas todas e agora fizemos um reforço também junto das mesmas, até para perceber um bocadinho a dificuldade. A ideia disto é um plano que não deve ser estático, é um plano dinâmico com esse objetivo. Que outras soluções é que procuramos? Há zonas que têm um valor ecológico, não é, muito superior e que nós temos de ter aqui algumas condicionantes na aplicação de herbicidas, outro tipo por exemplo, de arranque ou de algum tipo de zonas de destruição de algumas áreas. E tentamos sempre andar à procura de soluções que não existem assim tantas, pelo menos nas nossas pesquisas, mas tudo o que nós conseguimos experimentar nas nossas infraestruturas, nós experimentamos. Estamos abertos a novos contactos. Se alguém daqui da plateia tiver novas soluções, nós estamos dispostos pelo menos a ouvir e, se possível, concretizá-las. Este teste foi feito ano passado, safe elétrico, ou seja, isto é através de alta tensão, feito através de alta tensão, e a nossa ideia aqui, o nosso foco era a cortadéria, e não tivemos os resultados esperados. Ou seja, nós fizemos o teste em 19/12, em janeiro consegue-se perceber as linhas onde passou a máquina, percebemos ali aquele indivíduo da cortadéria muito amarelado, mas depois percebemos que em abril já estava tudo verde novamente. E qual é que é o senão desta máquina? Parece-nos que para aquela ceifa indiferenciada, parece-nos uma máquina boa, para plantas anuais, para gramíneas, parece uma máquina boa, desculpem. No entanto, para o nosso trabalho no combate a invasoras,
nós não conseguimos fazer uma seleção à espécie. E esse é um problema, não é? Ou seja, que nós temos que apenas aplicar a metodologia, seja o corte, seja a aplicação, seja a remoção, só na espécie-alvo, e não foi o caso que conseguimos. A ceifa térmica, eu sei que há vários tipos de técnicas, digamos, umas com vapor quente, outras com chama. Pronto, nós optamos, esta máquina é nossa, nós adquirimos para percebermos um bocadinho qual é que é o resultado. Em termos visuais, isto é um resultado muito rápido, ou seja, que isto é uma botija de gás, depois tem um queimador especial, e este queimador com ar quente destrói a planta e a planta seca toda. O que é que percebemos? Que se forem plantas perenes, ela acaba por voltar a rebentar. Ou seja, se forem as plantas anuais, as gramíneas, elas morrem. Agora, tudo o que sejam plantas com algum desenvolvimento ou que tenham uma raiz um bocadinho mais forte, essas plantas acabam por voltar a arrebentar mais tarde. No entanto, achamos que não especificamente para invasoras, mas que pode ser um bom compromisso para sítios que, neste caso, por exemplo, para os nossos centros de operação e manutenção. Também, como viram há bocado, eu mostrei um colega com um tablet 100 metros a fazer o levantamento. Já testamos, ainda não temos resultados, mas já fizemos o levantamento das nossas concessões com uma câmara, que chama-se a câmara Alien, que aqui um projeto em conjunto aqui com a Universidade, acabamos por fazer parte do projeto, e o que nos vai dar é uma detecção automática das espécies. Pronto, isto é uma coisa ainda muito, muito incipiente. Nós fizemos este levantamento, estamos agora a aguardar os resultados da identificação das espécies. O que é que isto nos pode trazer? É aqui algum ganho alguma aceleração de processos, ou seja, nós percebermos que existe ali alguma zona onde está a começar alguma invasão, conseguimos chegar mais rápido. Por exemplo, não foi com esta máquina, mas a falópia, e aqui uma coisa que eu também ainda não partilhei nem com a Ellen nem com a Elizabeth, mas nós tínhamos a falópia concentrada na Conceição Norte e apareceu um indivíduo ou 2 indivíduos agora na Costa da Prata. Pronto, ainda está só na nossa zona, que à partida vamos conseguir tirá-la na totalidade. Pronto. Mas, ou seja, o que quero dizer é, se conseguirmos detectar imediatamente, conseguimos também depois tratá-la com um custo muito menor do que quando há uma invasão muito grande. Pronto, eu trouxe para aqui as invasoras, algumas soluções que estamos a tentar procurar, mas também acreditamos que quanto menos distúrbio fizermos, ou quanto mais tivermos as coisas mais naturais, teremos melhor sucesso no combate às invasoras. Pronto. Eu trouxe aqui restauro. O restauro pode ser uma coisa muito mais complexa do que nós fazemos. Okay? Trouxe aqui restauro mais numa ótica de tentar restaurar o que lá estava, mas nós não temos conhecimento, nós não levamos as coisas a fazer um projeto de restauro. Okay? Fazemos algum tipo de iniciativas, mas também quis trazer para aqui um bocadinho que trabalhar na rodovia, ou o desafio de trabalhar na rodovia é diferente de trabalharmos numa outra área. Por exemplo, queremos alterar o subcoberto do separador central, neste caso vou dar aqui o exemplo, ou das nossas dificuldades quando quisermos alterar no Grande Porto, na VRI. Primeiro,
Tem que ser autorregenerativo. Isto é igual para seja na Ascendi, ou seja, junto à rodovia, ou não seja. Aqui o pequeno porte é, tanto pelo cumprimento da legislação ligada ao 82 de 2021, não é, da questão dos incêndios rurais. Outro ponto também é nós não podemos ter vegetação que depois tape a nossa sinalização, é? Ou seja, temos uma quantidade de sinalização que contratualmente temos que a ter limpa e visível para o utente circular em segurança. Depois, pensando no utente, é? O utente, se tiver uma paisagem florida, a viagem é muito mais agradável. Mas, ao mesmo tempo, se for muito florido, também vai ter muita atratividade. Ou seja, se tem muita atratividade, tem muito polinizador, depois tem muitos pássaros à procura dos polinizadores e depois acabamos por ter uma mortalidade maior, não é? Junto às nossas vias do que não queremos. Pronto. Ou seja, aqui alguma coisa é algo complexo, conseguirmos escolher que tipo de espécies é que queremos nas nossas, junto às nossas vias. Pronto, o autóctone, sempre pensando na menor manutenção, ou seja, quanto menor manutenção é sinónimo também de menos distúrbio e, idealmente, não dependendo de rega, que trabalhamos ao quilómetro, não é? Ou seja, nós não trabalhamos ao metro, dificilmente conseguimos regar as intervenções, o que executamos. Claro que é sempre o objetivo destas sementeiras, destas plantações, é sempre alguma dominância relativa sobre as invasoras. Isto é o caso em cima do Grande Porto. Do lado direito temos um exemplo na Grande Lisboa, da plantação de dois tipos de arbustos, mas depois também fizemos uma hidrossementeira com espécies autóctones e garantindo estes critérios do lado esquerdo. Além disto, temos trabalhado com outras entidades, cooperando com finantes, entidades como juntas de freguesia, câmaras municipais. Estamos abertos sempre a ouvir esse tipo de projetos, onde podemos acrescentar valor. Muito mais interessados em áreas que ainda estão a iniciar. Há uma invasão de uma espécie que está a iniciar e nós podemos também, enquanto proprietários daqueles locais, também ajudar, ou áreas com muito valor ambiental e conseguirmos também, junto da nossa infraestrutura, e dar um apoio, se for preciso, nessa matéria. Pronto, sempre pensando na questão da preservação da biodiversidade, não é? E o equilíbrio, tanto o equilíbrio como o equilíbrio das próprias espécies a escolher, mas depois também o próprio equilíbrio do que é que nós podemos ou queremos ter junto da nossa via. Aqui o último projeto que vos vou mostrar também teve aqui muita componente da aldeia mais resiliente aos incêndios, aos fogos rurais, e depois, novamente, a questão sempre, pensando aqui sempre na questão das espécies invasoras. Isto é uma hidrossementeira, aqui a título de exemplo. Nós... 9,52 mais 1,57 do que não sou eu. Então, de forma não. Pronto, estas sementeiras que nós fazemos têm sempre uma densidade muito superior ao normal. Para quê? Para nós acreditamos que se tivermos muito mais denso, se tivermos ali a nossa vegetação muito mais densa, que também vai haver muito menos aparecimento de outro tipo de espécies invasoras. Isto é um exemplo de um incêndio grande que houve ali na zona da A29, na zona de Aveiro, em que, ao incêndio, começamos a perceber na segunda foto o que aparece primeiro é o que não interessa. Neste caso eram eucaliptos e cortadérias. E depois do lado, nas últimas duas do lado direito, nós arrancámos algumas à mão, outras aplicámos localizadamente
vocês conseguem perceber o prado verde e a quantidade de espécies de cortadeira que nós matamos neste nó. No mesmo nó, plantámos uma quantidade, primeiro fizemos uma seleção de alguma espécie que pudesse ter resistido e que queríamos manter, e depois fizemos uma plantação de carvalhos, de pinheiros mansos, de alguns madronheiros. E agora, no passado mês de março, num talude junto à aldeia de Motedos, com a associação local, fizemos uma plantação em parceria com alguns voluntários, associados também com a Quercos, e fizemos uma plantação essencialmente de madronheiros, também plantámos alguns carvalhos e algumas espécies repícolas, mas essencialmente madronheiros, que acreditamos que seja ali uma espécie que está muito bem enquadrada, cumpre, nós achamos com compassos grandes, também um bocadinho por causa da questão dos incêndios, e vamos mantendo este talude agora, e vamos perceber como é que se porta. Foi o teste piloto, tendo o compromisso da Ascendi de replicar este exemplo para outras aldeias que sejam confinantes com a nossa autoestrada. Neste caso foi a A25, aqui o Conselho junto à 25, na aldeia de Motedos. Pronto, o que é que nós tentamos? Que deixarmos a questão de olhar sempre para o corte de vegetação, ou seja, corte, para passarmos para diferenciar a vegetação, o que é que queremos cortar, o que é que não queremos, sempre também pensando que tudo o que tenha a ver com gestão de combustível, nós, os critérios já não conseguimos manter, ou seja, o que é melhor para, muitas das vezes, para a preservação da biodiversidade, nem sempre conseguimos casar com a questão da legislação dos incêndios florestais. Tanto no ciclo das plantas, como no tipo de plantas que podemos deixar, ou da quantidade de plantas que podemos deixar. Pronto, ou seja, é sempre aqui temos que fazer sempre aqui um bom equilíbrio entre as duas coisas. Pronto, o que é que, aqui para acabar, nós temos vindo à Ascendi, não só da questão da biodiversidade, mas tentamos aqui que falemos todos a mesma língua, que pelo menos estas questões ambientais sejam do cotidiano. Nós, além de participação no grupo da Falópia, da aderência, da adesão à estratégia da cortadéria, temos vários programas relativamente à biodiversidade. Organizámos 2 seminários só sobre invasoras, um em 2022 e 2023. Pronto, e o bom é que vamos poder fazer também um este ano, ou seja, vamos ter um novo seminário. Aqui está o QR Code para quem se quiser fazer uma pré-inscrição. Será no Porto, no dia 29 de maio de manhã, mas ainda estamos a fechar o programa e não consegui trazer para cá já o programa fechado. O nosso objetivo com estes seminários é conseguirmos ter aqui um espaço de discussão muito virado para as infraestruturas lineares, é verdade, mas também para que seja aqui um espaço de partilha, ou seja aqui um espaço técnico em que consigamos trazer pessoas relevantes que acrescentam valor nesta área e partilhar com todos os decisores, ou pelo menos com quem consegue influenciar a decisão. Qual é que é o nosso objetivo com isto? É que palavras como ciência cidadã, floresta nativa, ecossistemas, isto sempre, este tipo de eventos, este tipo de comunicação, fazemos tanto para dentro da empresa, como para fora, como para escolas, como para a população em geral. Por isso, todas estas palavras, ou toda esta literacia ambiental, acaba por estar dentro da nossa
quase das nossas decisões diárias, seja do colega que vai pegar na motorçadora e vai cortar, a fazer o seu trabalho naquele dia, ou do diretor que está a fazer trabalhar no seu orçamento e que possa pensar também nisto e na alocação de alguns meios para isto. Portanto, é sempre este o objetivo que nós queremos trazer. E é o que tenho para vos trazer. Questão do seminário, convido-vos desde já. Depois temos aqui alguma limitação de espaço, mas gostaríamos de ter a casa cheia neste evento. E é o que eu tenho para vos trazer e estou disponível agora, como é lógico, para vos tirar todas as dúvidas. Obrigado. Okay, muitíssimo obrigado, João. Respira agora um pouco. Foi fantástico esta partilha, desde as dificuldades ao progresso que vocês têm feito, e a vossa postura é mesmo um bom exemplo. Nós temos aqui uma série de perguntas que se foram acumulando no chat, mas eu acho que a Beta primeiro tens que pôr os links para as inscrições, não é? Para a validação. Eu já coloquei uma primeira vez e vou voltar a colocar. Portanto, quem quiser certificado, quer seja individual para a ação de curta duração ou para a formação que está a decorrer, por favor, preencham o formulário que eu acabei de colocar no chat. E vamos passar às perguntas. Eu creio que a primeira que eu encontrei aqui foi da Cristina Vieira sobre o que é que fazem com aquela biomassa toda, que eu creio que foi quando tu estavas a falar da falópia. Da falópia, nós, na verdade, estes testes que fizemos, tivemos cerca de 2 anos em Big Bags. E depois percebemos que estava seca e penso que na altura, até com o apoio da Elia e da Elizabeth, como já estava seca, acabámos por conseguir colocar no lixo normal. Foi esse mas garantindo que já estava totalmente seca. Pronto. Isso acho que é o ponto mais importante de ser. Mas, por exemplo, estou-me a lembrar agora da Áquia, temos aqui alguma dificuldade em conseguir encontrar sítios. Portanto, acho que isto depois cada invasor ou cada espécie tem que ter aqui algum enquadramento diferente. Mas que é um problema sempre que nós temos. Nem é fácil que recolham, não é? Há sítios que simplesmente não recolhem este tipo de espécies. Depois temos aqui 2 perguntas. Eu vou tentar conjugar aqui 2 perguntas da Letícia e do Pedro, porque as 2 falam de químicos, ou seja, falando de algumas espécies do uso de glifosato, e a Letícia e o Pedro perguntam sobre isso, se vocês fazem muita aplicação de químico e se têm, claro que têm noção que depois podem ter efeitos não desejados, não é? Se fazem algum tipo de análise dos impactos que o químico pode ter nas outras espécies, se aplicam muito, se aplicam pouco, como é que fazem essa gestão? Sim, nós a questão da aplicação do glifosato, primeiro tentamos sempre encontrar o herbicida que tenha menos impacto para o que estamos a fazer, não é? Por exemplo, o glifosato que usamos, ou quando usamos, tentamos sempre que seja só a espécie-alvo. Nós já tentámos outro tipo, ou já procuramos outro tipo de soluções e não conseguimos encontrar à data. E por isso continuamos a usar esse tipo de produto, sempre pensando que tem que ser sempre um herbicida regulado e com o menor impacto possível. Por exemplo, usamos o glifosato e não usamos o triclopir. Pronto, tentamos usar sempre o menos mau, sempre para um bem maior. Portanto, é sempre este o objetivo, sempre de uma forma equilibrada. É o que nós tentamos fazer. Tem concessões que fazem cortes repetidos e conseguem evitar a aplicação, não é? Mas depende Sim, muito por exemplo, das concessões. acontece muitas vezes isso. Nós em zonas, conseguimos repetir as operações e não precisamos de glifosato.
há sítios que conseguimos arrancar e não aplicamos glifosato. E o Pedro perguntava dos impactos nos cursos de água. Vocês têm muitas situações com. Nós não aplicamos junto a linhas de água. Isso não é, sim, aí é uma regra e que nós garantimos os buffers de proteção de acordo com a legislação e sempre que nós fazemos as aplicações, também aqui é importante também dizer que além das certificações que são exigidas, não é, por legislação, nós usamos uma quantidade de equipamentos, por exemplo, a questão do bico de antideriva, para garantir que conseguimos aplicar na espécie que nós queremos atingir. Há aqui uma pergunta do Amadeu Rodrigues, que pergunta para o controle de vegetação nas vossas áreas se já utilizaram ou pensaram na possibilidade da alteração do pH do solo em vez da aplicação de herbicidas. Eu creio que isto é difícil, mas não sei se já pensaram nisso. Nunca pensei. Nunca pensámos nisso. Nunca pensámos nisso. E, por acaso, posso partilhar também que nós plantámos uns arbustos na A16 e tivemos... eles não estavam a crescer. Tinham um crescimento muito baixo. E depois fizemos a análise do solo. Aí sim percebemos que era altamente básico. Mas a cortadeira deu-se lá muito bem. Por isso, mesmo ou seja, os arbustos que queríamos não deu, mas a cortadeira dava-se bem. Ou seja, acho que se conseguíssemos alterar o pH, não sei, nunca estudei isso, mas se alterássemos o pH, acho que havia lá certamente uma invasora que ainda ia ficar melhor por essa alteração do pH. Exatamente. Eu acho que há algumas invasoras, por exemplo, acho que é as áqueas, que reagem muito ao pH. Mas a cortadeira, por acaso, eu acho que ela é super flexível. Se calhar ia estar bem com tudo. Um, Temos aqui não é uma pergunta, eu acho que é assim mais um desafio do José. Ai, esperem lá, que eu estou aqui com tantas perguntas, estou perdida. Que perguntava se já pensaram numa ação com o vosso patrocínio de diminuição de invasoras em algum local, com voluntários. Tipo, vocês promoverem ações de voluntariado de controle de Nós invasoras. sim, e podemos prever isso e podemos, com algumas restrições, nós temos aqui um problema, que é a questão da segurança rodoviária. Por exemplo, este talude que nós fizemos em Motedos era um talude de aterro, ou seja, a estrada estava numa cota superior e nós conseguimos trabalhar em segurança na parte inferior. Isto depois depende, certamente podemos ter zonas que conseguimos fazer estamos abertos a esse desafio, ou alguma associação que se queira juntar, sim, claro que sim. É bom, é sempre bom saber. Tem aqui alguns comentários de pessoas a oferecerem-se para ações de voluntariado. Há Depois. aqui uma pergunta da Joana Torres, não tenho certeza se é a próxima, porque eu já me perdi com tantos comentários, mas que diz: para além do problema de controlar estas espécies e os custos envolvidos, é um trabalho algo inglório, uma vez que os terrenos contíguos, na maioria de particulares, infelizmente alguns ao abandono, continuam com as espécies invasoras a lançar sementões para os taludes da rodovia. Como é que tu comentas isto? Sim, um desses, quando nós fizemos o levantamento, foi muito essa questão, ou seja, se a nossa espécie estava de acordo com o envolvente ou não. Muito também para priorizar ou para tentar priorizar aqui as nossas áreas. Acho que aqui é quando vale a pena, ou quando achamos que vale a pena, temos que colocar em conhecimento, ou temos que tentar articular com os municípios ou com as juntas de freguesia. Posso dar aqui um exemplo também. Nós queremos fazer isso ali numa zona do Pinhal Interior, onde está a aparecer a cortadeira. Nós conseguimos eliminar, ou pelo menos as visíveis da nossa concessão. Agora vamos ter que fazer um trabalho fora dos nossos limites de concessão, e para isso precisamos ter aqui algum conforto legal para conseguirmos irmos ao terreno da pessoa cortar. Acho que aí vale a pena nós conseguirmos ir fora. Há outros sítios que infelizmente já não conseguimos, já não vai depender de nós. Agora, quando são coisas muito pontuais,
eu acho que faz todo o sentido, mesmo nós, entidades, conseguirmos articular com juntas de freguesia e câmaras e ir, e é o que nós vamos fazer, entretanto, aí com uma ou outra junta de freguesia. E muito bem, não é? Porque às vezes o trabalho em cooperação e em rede dá sempre muito bons resultados. Temos aqui uma pergunta do José Alberto: se desde a A41, na CREP, na saída da A4, em direção a Espinho, a quantidade de cortadeira é muito elevada, pois todos sabemos. Essa zona é da vossa responsabilidade. Desde a A41, zona, podes repetir, Hélia? 41 CREP, na saída da A4, em direção a Espinho. 41, da saída da A4. Sim, ou seja, nós aí é uma prestação de serviço, ou seja, a concessão não é nossa, mas nós operamos e pelo menos se não conseguirmos fazer tudo, estamos disponíveis para fazer essa ligação sobre a ligação a ponto com a entidade, com a concessionária. Se houver algum tipo de projeto diferente que se entenda fazer. Agora, o controle normal nós vamos já fazendo. De todas formas, é daqueles sítios que, em termos de prioridades, são os casos que ficam para o fim, não é? São os que já têm muita. E em termos de impedir avanços, é mais importante nas Sim. áreas com menos. Nesses casos, por exemplo, quando há muito, também um dos fatores de prioridade pode ser o valor ambiental do local, não é? Por exemplo, a Ria de Aveiro é um ponto que nós queremos investir, apesar daquilo estar totalmente ou seja, está totalmente disseminado, mas podemos conseguir fazer alguma coisa porque também o valor do local tem esse preço, digamos. Que alguém interessado no seminário, se vai Uhum. ter participação online ou se é só presencial. A partida será só presencial. E a perguntarem também o link para inscrição, mas que ainda não está disponível. Aquilo que tu Não, no partilhaste QR era para Code, inscrição? sim, era para Ok. inscrição. De qualquer das maneiras, depois nós vamos publicar no site da Ascendi ou no Instagram da Ascendi. Nós Quem não podemos conseguiu mandar agora, para. aparece depois, sim, sim. Nós podemos mandar para a rede Inveco. Inscrevam-se na rede Inveco, e nós mandamos para toda a gente quando recebermos o acesso à informação. Eu acredito que vão enviar para nós também. Ou acurarem. Depois tem aqui uma pergunta da Patrícia Ventura. Poderia explanar, no caso de estudo apresentado para restauro da via na zona de Aveiro após o incêndio, quais são as espécies escolhidas para a hidrossementeira em regime de plantação? Hidrossementeira é sementeira de alta densidade, e neste caso, o carvalho, o medronheiro e o pinheiro são realizados à mão e têm diferentes compassos. Como foram escolhidas as plantas autóctones? Sim, Não sei então, se. talvez consiga ajudar numa parte só. Na questão das espécies, nós geralmente vamos aos documentos que têm, por exemplo, o PROF, onde tem as espécies que devemos plantar, sendo que também olhamos para a volta e achamos o que é que se pode dar ali e trabalhamos muito por aí. Sendo que as espécies autóctones que conseguimos trabalhar e que dão numa determinada zona também não existe, não são assim tantas que requerem muita escolha. Pronto. O que nós fazemos tentamos meter diferentes, mas também sem grande critério, sem grande estudo. Já as hidrossementeiras já é um bocadinho diferente, ou seja, as hidrossementeiras, estou a dizer que já não posso ajudar, estamos disponíveis depois por e-mail, eu posso dizer o que é que semeamos, sem problema nenhum, mas nós temos os colegas, no caso da Ascendi, temos um departamento de biodiversidade e eles geralmente é que fazem quase da receita e nós já compramos as sementes de acordo com a receita que eles fazem. Pronto, ou seja, são muito mais especialistas nisso e conseguem perceber que tipo de festuca é que dá, que tipo de planta é que dá, e então eles é que geralmente fazem essa mistura e nós adquirimos e semeamos dessa forma. Depois temos várias pessoas aqui a dar-te parabéns.
pelo trabalho, Bom, pela abordagem pragmática e realista. Nós depois mandamos do chat para tu poderes ler esta parte. uhum. Um, e a Cátia tem aqui uma pergunta que eu acho que foi feita quando tu disseste. Ela pergunta, e demorou 2 anos para secar? Eu acho que deve ter sido quando tu falaste da falópia nos sacos, ah, porque não falaste das plumas nos sacos, pois não, foi só da falópia nos sacos. Portanto, Não, deve ter sido por eu isso. também mostrei fotos das plumas. Uhum. Sim, também mostrei fotos das plumas. Mas a pluma, na verdade, nós também tivemos há algum tempo, não conseguimos perceber quando é que isso aconteceu. E na falópia, se calhar numa próxima fase, vamos tentar tirar esse tempo de seca. Se calhar até mandando fotos para conseguir, se calhar, ir alimentando e termos aqui um tempo. Eu disse 2 anos porque foi em 2 anos achamos que já estava a ocupar espaço há tempo demais e já estavam secas, pronto. Ou seja, não conseguimos perceber se foi passado meio ano, se foi um ano, não conseguimos perceber isso. Guardaram por segurança mais tempo. Isso mesmo. Eu acho que, de facto, quando nós mantemos a falópia em ambiente completamente seco, que não haja umidade, ela seca muito rapidamente e começa-se a desfazer. Mas dentro dos sacos deve manter mais alguma umidade, portanto, eu acho que fizeram bem, antes por excesso do que por pouco tempo e depois ela conseguisse reproduzir. Mas provavelmente não é preciso, de facto, os 2 anos. É Um, importante era tentarmos conseguirmos entre todos conseguirmos ou aterro que aceite, ou alguma unidade industrial que aceite, que isso facilitava muito o nosso trabalho, não é? Termos uma unidade que ensacamos com cuidado, mas e conseguíamos meter num sítio seguro, ou pelo menos sabíamos que ia para um sítio seguro. Era importante termos quase uma rede em todo o país onde é que podemos colocar tipo de Unidades espécies. que Isso era, possam recolher, sim. Eu acho isso que é era uma uma coisa que ajuda se tem. para muita Sim. gente. Temos que reativar o grupo de trabalho da falópia, porque isso era uma das questões que estava em cima da mesa e depois, quando fizemos aqui esta paragem, acabou por não ficar com nenhum seguimento. Ahm, Temos aqui a Joana Torres. Eu acho que é a Joana Torres de Motedo, Até provavelmente, parceira num dos que nós fizemos. que está a dizer que quando as águias picantes são pequeninas, ela deixa-as simplesmente no terreno. Quando são pequeninas, não há problema nenhum. O grande problema é se elas tiverem algum fruto. Mas se forem pequeninas e não tiverem frutos, não há problema nenhum. Mas, por Tenho exemplo, mais parabéns. No talude de Motedos aconteceu isso, sim, apanhámos muita aqui. E é engraçado que não estávamos, eu pelo menos, eu também não conheço a zona tão bem como certamente a Joana, mas não estávamos à espera dela. Eu pelo menos não estava à espera dela. E quando fomos tratar dos eucaliptos e das acácias, percebemos que havia muitas águias, muitas mesmo. Devem ter recebido com os fogos, devem ter catapultado as sementes para aí. Sim, Ahm, Tiveram fogos em vários sítios, infelizmente, à volta, não foi? sim, Depois claro. temos aqui uma pergunta da Sónia Malveiro. Parabéns pelo trabalho. E pergunta que medidas ou ações tomam nos casos em que as áreas envolventes à vossa estão completamente infestadas? Fazem controle da mesma? Tu há bocadinho falaste nas situações pontuais, não é? Nas situações que estão completamente infestadas, não pode ser a mesma abordagem. Não, não. Não, nós fazemos em algumas zonas na mesma, nem que seja por uma questão, muitas das vezes, até de imagem, mas, mas é um bocadinho um esforço inglório, sim. Nós estamos a fazer e para o ano sabemos que vamos fazer novamente. Tu consegues ajudar? Eu acho Eu que acho agora que não são, está. não A são maior perguntas, parte não, isto agora eu agora é acho que questões são das. parabéns e apontar links da inscrição no seminário. Sim, do seminário, ou seja, nós na Ascendi, depois ou no Instagram, certamente vamos partilhar E o, também se vão inscrever na SEI, portanto, depois estará disponível no site da sim, SEI. sim, exatamente. Olha, encontrei uma pergunta para responder. Um, Alexandra Salgueiro pergunta se notam a influência da poluição dos carros no desenvolvimento das espécies invasoras Não, e na não. dispersão. Na dispersão, nós acabamos por. A própria natureza da nossa infraestrutura leva a que isso aconteça. Principalmente as sementes leves, como a cortadeira, não é? Sim,
Sim, acontece e nós também já tivemos isso e também já conseguimos perceber, não é? Ou seja, por exemplo, nós tivemos alguns erros quando não conhecemos a espécie e não trabalhamos bem com a espécie, conseguimos perceber, por exemplo, que a falópia muitas das vezes foi a própria nossa máquina que arrastou durante alguns metros, ou seja, a disseminação foi feita por nós. Nós também conseguimos perceber isso. Portanto, por isso é que trabalhamos muito na formação para que, no caso de não se saber o que fazer, nem sequer se fazer. Ou seja, muitas das vezes mais vale não fazer nada do que fazer errado. Exatamente, exatamente. Às vezes a melhor solução é não mexer. Enquanto não saber bem o que fazer, não mexer. Ahm, ah, Está aqui uma dúvida com muitos pontos de interrogação. Será que as abelhas vão também às invasoras e ao eliminar invasoras prejudicam as abelhas? Pois podes responder se quiseres, se não eu respondo. Isso já não é bem a minha área, mas das invasoras que nos criam assim mais problemas, ou pelo menos das que eu me estou a lembrar, nenhuma delas é assim tão florida que só se for as acácias, mas Vocês já têm muitos sítios onde as acácias nunca chegam à flor, não é? Têm os sim, rebentos, mas não têm a florida. E o que eu costumo dizer disso, por acaso, no vosso caso não se aplica tanto, mas perguntam-nos muitas vezes, especialmente com as invasoras que dão a flor no inverno, em que nós não temos assim tantas flores autóctones no inverno, e às vezes as pessoas perguntam, então, mas ando a tirar as azedas e ando a tirar as acácias, e depois, coitadinhos dos polinizadores, e o que eu digo é o de sempre, ou seja, estas espécies estão a impedir as nativas que têm flor nessa altura e por isso é que os polinizadores vão a elas e não às nativas. Nós temos efetivamente, quem olhar com cuidado, quem for à FloraOn, floraon.pt, espero que todos conheçam, e que selecione a altura do ano em que estão as acácias em flor, fevereiro, e peça lá todas as flores, as plantas em flor nesta altura, vê que há muitas espécies autóctones que já estão em flor nessa altura. E as abelhas e os outros polinizadores todos, se tiverem as nativas, vão às nativas. O problema é que as invasoras estão a ocupar o espaço das nativas. Portanto, é uma questão de, se apostarmos em recuperar os equilíbrios, as espécies nativas voltam a estar lá e os polinizadores não vão ficar sem alimento, ok? eu digo a ela só em complemento, eu digo muitas vezes às minhas equipas, quando vem assim uma espécie muito florida, assim, uma coisa muito ornamental, à partida não deve ser nossa. Por Às isso, vezes pronto, não é mesmo. não, mais vale tirar a foto e depois vemos que espécie é e depois trabalhamos lá a seguir. A partida não cortem quando é assim toda muito florida, porque aí há alguma coisa que não está bem. Exatamente. Temos Ahm, espécies nativas super floridas e fantásticas, mas é é verdade que verdade. talvez não na beira da estrada. Pois. Não. Temos outra pergunta do Vítor Pombeiro, que diz: se a utilização de centrais térmicas ou de outras unidades que utilizem queimadores e filtros de extração de fumo para queimar as plumas. Não consigo perceber. Está a dizer, e a utilização de centrais térmicas ou outras unidades que utilizem queimadores e filtros na extração de fumo para queimar as plumas da cortadéria? Já alguma vez usaram isso? O que é que vocês fazem às plumas da cortadéria que removem? Têm removido muitas, não é? Sim, nós fazemos isso, ou seja, ensacamos, apodrecem, lixo. Exatamente. Assim E temos quem tem feito. poucas pode enterrar, ok? Se enterrar em fundo, que tenha assim um palmo de terra em cima, um bom palmo de terra em cima, as sementes da cortadeira não conseguem germinar, mesmo que as plumas tenham sementes, ok? Ok. Eu acho que agora não há mais perguntas, também já mereces Deixa-me só descansar. aqui, está aqui uma da Sónia Malveiro, a perguntar se também fazem controle de canas. Sim, também já experimentámos, mas já tentámos fazer em algumas zonas assim mais críticas, porque a cana também, há bocado só falei do ailanthus e da falópia, mas a cana também tem, nós temos zonas onde a própria cana consegue partir o pavimento, consegue abrir o pavimento, sim. E nesses casos tentamos retirar ao máximo as raízes. Portanto, sendo que não conseguindo fazer, por exemplo, algum sítio que não conseguimos ir lá repetidamente, acabamos por não mexer. Exatamente, porque os rizomas, eu acho que
é muito importante esta partilha. Gostava tanto que todas as concessionárias deste país estivessem aqui a ouvir, porque essa vossa postura de quando não se conhece a espécie, a ação que se faz, a ação rotineira de simplesmente cortar junto com toda a outra vegetação, pode agravar. E, portanto, vão as próprias. Quem está com o objetivo de eliminar está a criar mais trabalho para o futuro e a agravar a situação. E só essa aprendizagem que vocês já têm já é fantástica. E outra coisa, eu acho que agora não há mais perguntas, já nem sei, não é? Porque isto não para, o chat está sempre aqui em alto movimento, mas eu achei fantástica a partilha que tu disseste, ou seja, eu achei horroroso dizeres que encontraram falópia na Costa da Prata, mas achei fantástico e um sinal da vossa evolução fantástica. Vocês detectaram-na precocemente, foram os primeiros indivíduos, não nos vamos assustar, pois não? Não, não, a partida não, ali não. Não sei se há Ahm, mais, Zélia, porque ela foi para lá de qualquer maneira, né? Mas claro. foi para lá de uma forma, não sei qual, mas ali não, ali não, está isolada, totalmente isolada. Por Porque acaso foi o conseguiram colega o identificá-la, Pedro não é? biólogo, que passou, viu e pronto, e comunicou e foi muito rápido a nossa intervenção. Ok, boa. Há Mas uns agora pontos, podemos marcar o ponto, se ainda não marcamos. marquem o ponto. Há uns pontos em A zona de Vagos. Ovar, aquilo Em foi a zona de Ovar, ok. Ovar. Ok. Em Vagos também há uns pontos num jardim municipal. Mas sigam-no, não o abandonem nunca. Ok, muito obrigada. Eu acho que agora é o Deixa-me fim. Já só, passamos da nossa hora, é verdade. deixa-me Ahm, só deixar alguns convites. Para a próxima sessão de Invasoras às quartas, no próximo mês, mas também para se inscreverem em atividade, não, ainda não vou dizer inscreverem em atividades porque ainda é cedo, mas registarem atividades para a Semana sobre Espécies Invasoras. Portanto, de 23 a 31 de maio vai decorrer novamente a Semana sobre Espécies Invasoras em Portugal e Espanha e esperamos que muitas, muitas, muitas entidades e grupos e quem quiser organize atividades sobre espécies invasoras durante essa semana e depois estarão muitas disponíveis para também quem quiser simplesmente juntar-se a alguma atividade e participar. Além disso, quem quiser registar-se na rede Inveco, vou deixar aqui novamente o link. Podem-se registar, é uma rede informal, mas que tentamos promover a partilha de informação entre os participantes. E além disso, referir que eu estou atrasada com os certificados individuais, ainda não passei os do mês passado, mas em breve passarei os do mês passado e deste mês. E quero perguntar à Mónica como estão os da ACD, porque estavam-me aqui a perguntar se os da ACD anterior já tinham sido enviados. Os da CD anteriores foram todos enviados. Se algum está em falta, foi porque eu não consegui validar as presenças. Portanto, se alguém achar que esteve presente e que eu que não enviei, entre em contato comigo pelo mail para se verificar se realmente tiveram presentes. Houve gente que pediu, mas eu não encontrei as três presenças. Portanto, acabamos agora um novo ciclo. Portanto, é para lembrar que a próxima sessão já faz parte do próximo ciclo. Se tiverem algum colega que queiram chamar para vir fazer o próximo ciclo completo, ele começará no próximo mês de maio. a Maria Cândida, está aqui a Cândida, e dizer eu que vou não ver o que é que se recebeu. passa. Já vi ali a Cândida. Mas eu mandei para a Cândida. Eu já vou ver. Ok? Eu vou Ok. voltar a colocar aqui o link para validarem a participação, porque nós precisamos que preencham este link para conseguirmos saber quem quer participar, quem quer certificado, ok? E E eu vou pôr depois também aqui no chat o validaremos, meu e-mail, qualquer coisa. validaremos, desculpa, validaremos no relatório do Zoom o tempo de participação, ok? Tem que estar presentes pelo menos 45 minutos para nós validarmos a presença, ok? E eu acho que é tudo. Sim. Vou só Muito dizer. obrigada. Esperem, espera, Beta, espera, espera. Porque o próximo tema é super interessante também. Porque é sobre cogumelos exóticos que podem ser Ah, invasores. Ok? Que nós nunca falamos ainda de fungos nestas sessões de invasoras às quartas. E vai ser tipo um pré-SEI. Antes de começar a SEI, a Semana sobre Espécies Invasoras, vamos ter no dia 20 de maio ahm, o Invasoras às Quartas sobre cogumelos exóticos, ok? Portanto, apareçam, estão todos convidados e não se esqueçam de trazer um colega ou um amigo.
Boa Bem, noite. Até a próxima. até uma próxima. Obrigado a todos. Beijinhos, desde o Gosto. seu. Obrigado. Obrigada, obrigada. Até à Boa noite. próxima.